Como funciona o despertar duplo em Solo Leveling. Esse vídeo foi feito para explicar algumas coisas que muita gente acabou me comentando no meu último vídeo sobre a Seo Jinho. Primeiro, sobre a Seo Jinho não ter sido a primeira pessoa apresentada com um despertar duplo e sim o Kumamoto. Basicamente, pessoal, sim, existe um único balão de fala no capítulo 92 que fala que o Kumamoto ele teve um despertar duplo. Mas, pessoal, essa parte aí, ela nunca foi explicada direito e ela apareceu em apenas um único balão. E daí, combinando com algumas partes que foram ditas na história da Seo Jinho no manhwa de Ragnarok, eu acabei desconsiderando o Kumamoto no meu vídeo. Tanto que até o momento quando eu comentei falando em uns comentários, eu até tinha me esquecido que eu tinha desconsiderado ele até em uma parte. Mas é porque ele é uma parte específica demais, que nunca foi explicada e também ele nunca mostrou alguma coisa de novo. Então eu desconsiderei ele no meu vídeo da Seojinho. Então, pessoal, foi por isso que o Kumamoto não foi citado no vídeo. Outro fator também, pessoal, é que basicamente na história da Seojinho, basicamente teve algumas explicações sobre despertares duplos. E o Kumamoto ele pode se encaixar em algumas dessas aí que não são o despertar duplo real verdadeiro, que é basicamente de que, de acordo com a própria Seojinho, quase todos os despertares duplos que a gente conhece, na verdade, eles são apenas erros na hora de calcular o poder de uma pessoa na medição lá, quando a pessoa vai lá na associação de caçadores, medir o poder dela. Pode ocorrer um erro e daí a pessoa não ser classificada no rank certo. E daí basicamente a pessoa pode ser calculada de forma errada, sendo realmente lá na associação. Então basicamente a pessoa toma um rank errado. Pode também ter sido isso com a moto, porque basicamente foi citado isso aí lá na história da Seojinho, que tecnicamente ela é quase o único caçador de despertar duplo que realmente é oficialmente um despertar duplo de verdade, pois a maioria é esse caso. Isso é uma justificativa ou também os autores podem simplesmente ter esquecido basicamente do Kumamoto na hora de falar sobre a Seojinho na história. Pode também ter sido isso, ele pode ter simplesmente desconsiderado a existência do Kumamoto. Mas isso, pessoal, é só a minha opinião. Talvez em algum futuro spin-off o Kumamoto apareça e eles falem mais sobre o despertar duplo dele. Pode ser, pessoal, mas isso aí é só uma coisa que pode acontecer. Outro fator que muita gente comentando é que o Sung Jin-woo, ele também teve um despertar duplo. Não, pessoal. O que aconteceu, pessoal, foi que lá quando ele estava no templo de Cartenon, ele recebeu o sistema e a dungeon se fechou sozinha. E por conta disso, a associação de caçadores achou que ele sofreu um despertar duplo. E também, graças à habilidade de subir de nível, ele começou a ficar mais forte e tudo mais. Só que não, pessoal. O despertar duplo do Sung Jin-woo não é um despertar duplo de verdade. Ele apenas recebeu a habilidade de subir de nível, que funciona de forma completamente diferente do despertar duplo, que é basicamente assim, pessoal. O despertar duplo, pessoal, é basicamente assim, quando a pessoa ela passa por uma experiência de quase morte, pessoal, ela tem uma chance muito, muito, muito pequena, basicamente, de passar pela árvore do mundo, e a energia da árvore do mundo pode influenciar a alma da pessoa a evoluir. E, consequentemente, pessoal, combinando isso com a experiência de quase morte, o corpo da pessoa acaba por evoluir e conseguir suportar maior quantidade de energia no corpo, deixando a pessoa muito mais forte e muito mais poderosa do que o normal. E esse é o real despertar duplo, pessoal. E ele acontece de forma natural no mundo. É uma chance aleatória de uma pessoa acontecer isso. Diferente, basicamente, do sistema do Sun Jin-woo, que ele basicamente ele absorve os nutrientes da alma dos monstros derrotados pelo Sung e converte eles em poder para basicamente modificar o próprio receptáculo de poder da pessoa dentro dela, assim permitindo que essa pessoa comece a ficar mais forte sem parar. Diferente do despertador, porque você recebe o poder direto e você não fica mais forte aos poucos. Você simplesmente recebe o poder diretamente. E também, pessoal, sobre o despertar falso da Norman Selner, ele não é um despertar de verdade, ele é um despertar falso forçado por ela. Onde basicamente, com o poder dela, ela pode forçar uma pessoa a passar por um aumento de poder
pequeno, onde através de 3 fases, essa pessoa ela consegue adquirir um poder de 20 a 30% maior do que o normal. Só que o que acontece, pessoal, esse despertar ele é bem inferior ao verdadeiro despertar, e ele também, pessoal, ele demora muito tempo, é uma coisa muito demorada e que exige muito também da norma Fellner, onde basicamente ela só pode fazer isso 3 vezes por ano até. Diferente do despertar verdadeiro, que ele basicamente ele é instantâneo e também o aumento de poder é absurdo, pessoal, porque basicamente, pessoal, quando a pessoa recebe um despertar duplo, ela normalmente eleva um rank inteiro, pessoal. Para vocês terem uma noção, pessoal, de acordo com o capítulo 308 de Solo Leveling, na novel especificamente, pessoal, o Wojin-Shu, pessoal, ele fala que a diferença de um rank para outro normalmente é de 10 vezes, tirando o rank S, onde basicamente, de acordo com o próprio Wojin-Shu, o poder de um rank A para um rank S é de 20 vezes, e não o de 5 vezes como muita gente pensa. 20 vezes, pessoal, é só entre os portais, pessoal. Para um grupo zerar o portal de rank A, é preciso ou 5 rank As no grupo ou um rank S. Mas em questão de poder bruto mesmo, de acordo com o Wojin-Shu, pessoal, basicamente a diferença normalmente é de 20 vezes de poder. Imagina essa diferença, pessoal. Olha só, pessoal. A Seojinho, que era uma caçadora de rank A, fraquinha. Ela, pessoal, conseguiu um poder de rank S. E rank S forte, pessoal. Não era um rank S fraco. De acordo até com o próprio criador de Solo Leveling. A diferença entre um rank S fraco para um rank S mais ou menos forte é a mesma diferença de um rank E fraco para um rank S fraco, pessoal. Outra coisa que eu vi muita gente comentando, pessoal, é que os 7 caçadores mais fortes do mundo, eles receberam um despertar duplo. Não, pessoal. O que os 7 caçadores mais fortes do mundo receberam foi um poder emprestado dos governantes. Mas foi um poder emprestado e também ele não se adequa ao poder normal de um caçador. Onde até que o poder deles, ele fica armazenado em uma parte diferente do vaso da pessoa. Onde fica em uma espécie de vazio específico para esse poder. Ele não se adequa ao poder normal de um caçador, pessoal. E também outra coisa, pessoal, é que não foram os 7 mais fortes do mundo, e sim os 7 caçadores que os governantes encontraram para usar os poderes deles. Tanto que, para quem não sabe, pessoal, o quinto caçador mais forte do mundo, o Antoine Martinez, pessoal, ele é o caçador mais forte da França e ele é o quinto caçador mais forte do mundo. E no caso, pessoal, ele nunca recebeu o poder dos governantes, pessoal. Ele era apenas um healer muito forte e nunca recebeu o poder dos governantes. Tanto que outro exemplo também que a gente pode dar, pessoal, é o Gogun Ri, pessoal. Que ele também recebeu o poder de governante e ele não estava nem no top 100 mais forte do mundo. Porque, por causa da doença dele também. Mas ele também não tinha um poder tão alto em comparação com outros Rank S, pessoal. O que aconteceu foi assim, pessoal. Os governantes encontraram pessoas com poder grande, mas também com um corpo capaz de sustentar o poder divino deles. E também outra coisa, pessoal, é que o poder foi emprestado, pessoal, e não foi dado, tanto que ele poderia ser confiscado pelos governantes, pessoal. Só que acontece, pessoal, até em Solo Leveling Ragnarok, os próprios caçadores de Shank perderam o poder dos governantes, pessoal. Mas não foi porque, o tempo voltou, então eles não têm mais poder. O poder divino em Solo Leveling, ele é isento de viagens no tempo. Tanto que, mesmo depois do tempo ter voltado, basicamente o Thomas, o Liu Zigeng e o Siddharth Makshan, eles mantiveram o espaço divino dentro do corpo deles. A existência do poder divino não foi apagada do corpo deles. Eles ainda se lembravam do poder divino e o corpo deles ainda tinha um espaço específico só para esse poder divino ficar alocado.